Aê! Agora acho que vai, né? Acho que agora tá melhor. Agora vai. Tô ajustando Agora a ilha, bom. mas agora vai. Tava ouvindo aqui número 30 já? Número 30, cara. Pá, o tempo passa, meu. Bastante, hein? Quando começa nessa brincadeira, vai indo, meu Deus. E falando em live, assim, né? Eu nunca tinha feito lives quando eu comecei esse projeto e tal, então Uhum. sempre, sempre fui chamando outras pessoas para ser um bate-papo mais fluido, assim, porque fazer Sim, sozinho tem mais dificuldade, assim, eu pelo menos acreditava que ia ter mais dificuldade, até que um dia um dos convidados no dia não pôde aparecer e eu assim, cara, eu não quero cancelar essa live, eu vou fazer igual. Daí foi aonde foi no eu raio consegui racho. fazer, foi onde eu consegui fazer uma live sozinho e tal. E aí peguei gosto, então algumas lives, né, eu hoje eu faço sozinho e tal. Mas eu vou te dizer, muito bacana fazer live com alguém, porque né, às vezes a galera não interage tanto e tal, e quando tu tá aqui conversando com alguém, a coisa flui mais, tem mais Com certeza. pensamentos rolando, então fica É, mais bacana. tem tanta conversa de bar, conversa de almoço, assim, que renderia uma live, né? Que É realmente, verdade. ou quando tem duas pessoas assim compartilhando, ou até mais, né? Deixa o conteúdo muito mais rico, com certeza. Isso aí. Paulo, brigadíssimo mais uma vez por, né, tá aí colaborando com a gente, trocando informação, enfim, né, nos trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui conversando comigo. Imagina, é um prazer. Sempre que você me chamar, pode contar que compartilhar, trocar ideia é uma coisa que faz muito sentido para mim também. Gosto de fazer, então pode contar aí. É um assunto que a gente com certeza tem em comum, né? E sempre com o propósito de tentar melhorar a vida dos tutores e dos nossos logos. Ah, é coisa boa. Galerinha, então vamos aproveitar, né? O Paulo tá aí, disponível para nós. Caixinha de perguntas ali, quem tiver alguma dúvida sobre processos de uma pet creche, quer trocar uma ideia, tem alguma dúvida aí do seu negócio, ou quer montar um negócio e tem alguma dúvida, né? Vamos lá, manda as perguntas, vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui, vamos tentar trabalhar o máximo que a gente puder. E vamos entrar então no nosso assunto de hoje, processos de uma pet creche, né? Eu elenquei algumas coisas aqui. Fala, Paulo. É isso aí. Não, eu tô te ouvindo, pô. Ah, tá bom. Então, assim, eu elenquei algumas coisas aqui, né? Eu e o Paulo, a gente conversou um pouquinho antes e tal. Eu elenquei alguns processos que a gente tem aqui, em que uns eu fui muito bem, outros eu tenho dificuldade até hoje, né? Então eu coloquei aqui contratações, financeiro, vendas, marketing, o próprio manejo de cães, treinamento de colaborador. Então isso são todos processos que envolvem aqui dentro do nosso negócio, dentro de uma pet creche, e a gente pode debater, claro, né, alguns aí que daqui a pouco fazem mais sentido para a gente, né? Então, assim, eu tenho grande dificuldade hoje em contratações, tá? O RH não é meu forte, fazer entrevista não é meu forte. Meu forte, na verdade, é cuidar das cachorradas, né? Foi o que eu sempre soube fazer de melhor. Mas, enfim, Uhum, resolvi abrir uma empresa, então tu tem que aprender alguma coisa, né? E eu estava falando com o exatamente. Paulo essa semana, o processo de vendas, para mim, se tornou mais natural, assim. Eu consigo ter um engajamento bom no processo de venda, ter um script de venda bacana, mas o de contratações realmente é uma coisa que eu não curto fazer. Eu tenho que fazer, mas não curto fazer. E aí, Paulo, o que tu me diz? Processos de uma pet creche. Por onde a gente começa nessa coisa aí? Acho que o melhor é a gente começar tentando entender realmente o que é o processo e por que é importante a gente mapear ou desenhar e ter o controle sobre ele na empresa, né? Primeiro, assim, processo, quando a gente vai até o Google, por exemplo, ele diz ali que é uma ação continuada, uma realização contínua ou prolongada de alguma atividade, segmento, curso ou discurso. Então, acho que tudo que é aquilo que acontece continuamente, ele faz parte de um processo, né? E a ideia do processo, da gente mapear o processo, é para fazer com que cada etapa desse processo, ele crie valor para aquilo que a gente está oferecendo. Porque se ele realmente tiver um processo que ele não vai criar valor, ele não vai trazer um resultado melhor em cada etapa,
talvez aquela etapa lá que a gente está passando, ela está só atrapalhando o processo e realmente não faz sentido nenhum ter ela ali, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender qual é esse passo a passo, como é o processo, entender que ele sempre precisa melhorar o fluxo do serviço e entender algumas questões que a gente vai pontuar aqui hoje que são importantes antes da gente realmente desenhar o processo. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto, mais importante, é a gente entender isso, que tudo que a gente vai fazer dentro da empresa é um processo. Então, você tem o processo de recrutamento e seleção, mas tem o processo de vendas que você também falou. E o processo de vendas, ele é um processo quando você está no telefone, ele é outro processo quando você está no presencial, ele é outro processo quando está na internet. Né? E a ideia é que a gente tenha o máximo de processos que a gente pode identificar dentro da empresa, com a ideia de gerar um melhor valor, ou aumentar a qualidade, ou aumentar a eficiência, ou aumentar a produtividade daquilo que a gente está oferecendo. Tá? Então ele sempre vai ter esse objetivo. Antes da gente entrar especificamente ainda nos tópicos de daycare propriamente dito, eu acho que seria legal levantar alguns pontos do que é importante a gente pensar sempre antes de começar a desenhar ou começar a entender um processo. Tá? Primeiro, assim, a gente precisa entender quais são os meios, como que a gente vai fazer aquele processo, como que a gente vai trabalhar ele, a gente vai fazer presencialmente, vai usar o grupo do WhatsApp, ou a gente vai ter um sistema específico para isso, né? Qual a infraestrutura que a gente vai utilizar, dá para utilizar isso dentro do daycare, ou então a gente precisa fazer alguma reforma, fazer alguma melhoria para que esse processo tenha uma fluidez, né? Qual é o ambiente de trabalho que a gente vai fazer, em que momento, tem horário, não tem, né? Então, qual é o meio que a gente vai trabalhar é super importante. Quem e como vai estar envolvido no processo também é importante. Muitas vezes é muito comum no daycare que assim, tem pessoas trabalhando como equipe, as pessoas sabem como tem que fazer de uma forma coletiva, mas de uma forma individual, ninguém toma a iniciativa ou traz aquilo para ser para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente define um processo, a ideia é que a gente tente encaixar melhor as pessoas, distribuir melhor as responsabilidades, para que mesmo que as pessoas tenham o mesmo cargo, elas saibam dividir onde é o meu papel, onde é o seu papel. Né? Então, isso é uma questão super importante que ajuda bastante. Então, além disso, dividir quais são as sessões. O meu trabalho, minha parte do processo termina quando começa alguma, mas em que momento isso se deve? Em que momento a gente passa o bastão? Né? O processo também é importante para a gente saber disso. E outra coisa que é muito importante, quando você desenha o processo, você começa a identificar que expertise você precisa naquele momento. Então, aqui nesse processo eu preciso de uma pessoa que seja responsável assim, que tenha essa característica ou que tenha uma característica assado, mas aí você vai identificando que de repente você não tem no seu time aquela característica. E aí o processo também ele vai te dar uma possibilidade de olhar para o processo como uma forma mais técnica e até de pensar, de repente, no futuro, ou de um treinamento, ou então de trazer alguém que tenha experiência naquilo que você precisa, para conseguir atender melhor, pontualmente, onde você está identificando uma melhoria, tá? É importante também que a gente... nesse momento aí. E é um momento mais trabalhoso, né? É um momento trabalhoso. Realmente, organizar a casa por detrás do que a gente vê dos cachorros, né, lá brincando, que é o que aparece, né, realmente é o mais difícil, né? Então hoje, aqui na Dalmos, a gente está nesse processo de delegar muitas funções, né, de eu sair de todas elas, porque acabo que eu era centralizador em quase tudo, e eu fui obrigado, né, a tirar das minhas costas essas coisas, até porque muita gente faz melhor algumas coisas do que eu, então eu preciso aproveitar isso, né, e como é libertador, né, Paulo? te dá realmente tempo para fazer aquilo que tu mais sabe fazer. Eu estou nesse momento agora fazendo essa transição e organização, né, e definição de processos. Muito boa essa tua explicação. Eu acho. Interromper. Imagina, eu acho muito legal assim, que esse conjunto de informações sobre o processo, ele dá uma visão diferente sobre a empresa mesmo, né? E às vezes ele te dá o que é muito importante, a gente quando está super envolvido no processo e não tem ele desenhado, não consegue ver ele de cima, dificilmente a gente vai conseguir avaliar e conseguir melhorar, ou então a gente vai bater muito a cabeça para isso.
né? Então, além disso também, ele ajuda a desenhar, por exemplo, o processo, eu acho que ele ajuda a linkar várias políticas da empresa. Por exemplo, é o que a gente acabou de falar, descrição de cargos é uma coisa que a gente precisa fazer para a nossa equipe, para todo mundo entender quais são as funções, mas destacar cada uma dessas funções e colocar dentro de um processo ajuda a linkar como um todo, né, como um processo todo e facilita para que a coisa funcione de forma automática, que você consiga ter uma melhor gestão, porque se você está envolvido, você não consegue ver. De fora você consegue entender o que está melhorando, o que não está. Isso contribui muito para a gente conseguir crescer dentro e também para escalar. Então imagina, se você de repente amanhã tiver uma outra unidade, você não vai conseguir ter a mesma atuação nas duas, né? E aí você vai precisar ter ferramentas para que isso consiga ser desenvolvido. Eu fico imaginando, né, com um motor, né? Hoje eu sei bater a chave e o motor, bota a gasolina lá, o motor todo funciona. Mas, cara, como é importante tu perceber que cada engrenagemzinha é o processo que faz realmente o motor todo andar. E eu acredito, assim, que quando tu consegue, digamos assim, uma visão explodida, né, uma visão de cima, né, que tu consegue ver cada peça, ou daqui a pouco uma engrenagem que não está andando bem, como isso vai facilitar, né, para o andamento total, né, para o andamento de todos os processos, né. Eu acho que isso é bem importante. Até porque tu falaste que é preciso pontuar quem faz o quê. Exatamente. Né? Acho que é exatamente definir as responsabilidades. É muito comum, é o que eu mais vejo, tanto em casa, assim, ou quando eu vou em algum cliente de consultoria, tem muita gente envolvida no processo, às vezes a equipe é até muito grande, mas na hora H de fazer algumas coisas, elas simplesmente não acontecem, porque não tem diretamente uma definição, você vai fazer isso, alguém que vai fazer. Então, se eu não fiz, alguém vai fazer. E se todo mundo pensar assim, ninguém faz. Né? Isso realmente, quando você tem bem desenhado o processo e define bem as responsabilidades, isso é uma coisa que não costuma acontecer. Né? Agora, outra coisa importante também, Carlos, sobre quando a gente pensa num processo, a gente precisa sempre criar meios de como avaliar esse processo. Então, é criar indicadores para entender se aquilo realmente está sendo melhor, se não está. E muitas vezes, só da gente ter um processo, a gente tem contato com alguns dados que se a gente não tem, e horas a gente faz de um jeito, hora faz de outro, a gente não consegue palpar para medir. E aí a gente realmente fica numa expectativa de que eu acho que está melhor, ou eu acho que não está melhor. E sendo que se a gente tem um controle melhor em relação a isso, os próprios números, eles vão poder mostrar para a gente se a gente realmente está evoluindo ou não está evoluindo dentro daquele processo, né? Então, criar indicadores é importante. E outra coisa super importante, pelos indicadores, a gente consegue perceber dentro de todo o nosso processo o que está acontecendo de mais falho, o que não está rolando legal, o que está capengando, o que precisa de uma atenção melhor. E se isso for uma coisa muito interna, a gente consegue olhar para o processo especificamente e melhorar. Mas muitas vezes isso é uma questão motivacional, isso é uma questão de atitude da equipe. E aí, quando a gente consegue identificar também, uma coisa que ajuda é a gente usar isso a nosso favor, no sentido de, então eu vejo que aqui está uma dificuldade para aquela pessoa, eu vou criar uma meta de desempenho em cima daquilo e vou entregar para a pessoa que está com dificuldade para que ela seja um incentivo para melhorar e me ajudar nesse processo. Né? Então, eu muito disso. Isso ajuda bastante. Essa é a ideia de amarrar esses pontos. Não é fácil, né? Dentro do DK a gente tem muitos processos, é um trabalho de formiguinha mesmo, então assim, você vai começar a plantar hoje para colher lá na frente, mas eu acho que é um investimento que vale a pena apostar, né? Por conta dessas coisas. Né? Com certeza. Percebi muito isso, né, agora tendo que delegar, né, o quão importante é tu estar com pessoas realmente engajadas e treinadas. Né? Exato. Quanto mais essas pessoas realmente saberem, né, o que elas têm que fazer e as responsabilidades delas, né, menos sobra para uma pessoa, ou enfim, né, a equipe toda anda na linha, né, assim. Exatamente. E outra coisa importante também é o suporte. Sempre quando você vai indicar um processo, às vezes aquele processo está envolvido com alguma coisa que precisa de um manual, ou precisa de uma regra, ou precisa de um formulário, ou precisa de uma lei
para dar sentido para aquilo. E aí é sempre bom a gente pensar que quando a gente desenha um processo, a ideia é apresentar como funciona para alguém que nunca viu aquilo. E aí cada ponto disso pode ser importante para ajudar, como se fosse um manual mesmo de como trabalhar. Estou com dúvida, tem alguém aqui a recorrer para ter um aprendizado que não necessariamente é só ficar perguntando. Acho que dá para a gente juntar as duas coisas, tá? Entendi. Que mais? Tem mais coisa. Bem bacana. Essa questão do manual, né, e apresentar para quem não viu, eu me levantou a bandeira aqui agora. Claro, cara, porque assim, tem que estar muito claro o que tem que fazer. Tem que estar muito desenhado o que tem que fazer. Né? O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, exatamente. E é exatamente isso. E o que acontece assim, muitas vezes, como a gente é responsável, a gente tem uma visão de um todo e a gente conhece bem os cães que frequentam o nosso espaço, muitas vezes a gente faz como a gente acredita que tem que fazer. E muitas vezes nós mesmos fazemos agora de um jeito e amanhã de outro. E depois de outro. E aí isso, muitas vezes no nosso dia a dia, que tem dentro da empresa tem mais expertise, acaba dando certo. Mas de repente uma pessoa que está lá há menos tempo vê e não consegue entender. E aí quando a gente desenha um processo, a gente consegue facilitar para eles, mas também facilita para a gente. Porque mesmo que a gente tenha esse manejo de, agora eu fiz assim, agora eu fiz assado, se a gente consegue determinar um padrão, a gente consegue criar ferramentas, estratégias para melhorar a nossa qualidade. Se a gente faz a hora de um jeito e a hora de outro, por mais que seja bom, a gente não consegue criar parâmetros para melhorar, né? Entendi. Agora, outra coisa importante. Pode dizer. É importante que todo mundo tenha no mínimo a base. Né? Ó, essa base aqui funciona bem. Aqui faz a roda girar. Não quer dizer que tu não pode ir lá e de vez em quando tentar algo que possa melhorar o processo. É isso? Exatamente. Na verdade, o processo ele é sempre melhoria constante, né? Então tem horas que a gente faz alguma coisa, muda aqui, muda ali, melhorou, mas de repente mudou alguma coisa no cenário externo e fez dificultar. Então a gente tem sempre que entrar com detalhe em como que a gente está observando, como a gente está fazendo isso para ter esse retorno também, né? Entendi. Outra coisa importante, cara, que a gente precisa sempre ter em mente, sempre quando a gente tem acho que estão me ligando aqui, sempre quando a gente tem vai desenhar um processo, todo processo ele tem pontos de decisão, e é importante que a gente deixe isso mapeado, quais são os pontos de decisão de cada uma das etapas. Sempre quando a gente passa de uma etapa para outra, pelo menos tem um ponto de decisão ali. Tá? A gente precisa entender na próxima etapa quais respostas ela precisa do nosso momento de agora. Quais são as etapas que a próxima etapa vai precisar da etapa anterior e já deixar isso mais ou menos mastigado para que fique mais fácil. Elas precisam ter um objetivo, né? A gente tem que saber o que espera nesse processo. E foi o que eu falei no começo, a gente precisa sempre determinar se é um processo de eficiência, eficácia ou efetividade. Um processo, ele sempre precisa melhorar o que a gente está fazendo, senão ele não faz sentido. Tá? E por fim, sempre quando a gente concluir o desenho de um processo, é sempre importante a gente documentar uma descrição do processo, de como ele funciona, e desenhar o fluxo desse processo, para que ele fique também mais fácil visual e que você consiga, de forma mais fácil, mudar o processo no dia a dia, caso seja preciso. Tá? Eu acho que, assim, conceitualmente, de processos, com essas informações, dá para a gente desenhar uma coisa bem legal. Dá, mas é difícil. Não é fácil, mas é um exercício de prática, né? Então, quando você desenha o primeiro processo, é uma coisa mais difícil, mas você vai vendo dentro do próprio desenho que algumas coisas vão se repetindo. E aí você só vai repetindo, Ctrl+C, Ctrl+V e adicionando as particularidades. Eu acho que o mais difícil disso tudo é começar. Eu não sei se tu chegou a ser treinador de cães, Paulo. Sim. Mas eu me vi agora, né, sendo treinador de cães, botando esses processos. E foi exatamente o que a gente fez, assim, né? A gente elaborou uma forma de ensinar um cachorro a sentar, né? E aí para cada cachorrinho, às vezes tu tinha que fazer um ajuste ou não, para deitar.
o mesmo processo, e como ao longo do tempo a gente foi lapidando isso e diminuindo muito, né, o tempo que tu levava para conquistar aquilo daquele cachorro, né? Exatamente. Então foram etapas de um processo, né, dentro daquilo ali, mas eu particularmente não montei nada escrito disso, né? Não mapeei nada sobre isso, né? É que funciona também, né, Carlos? Na verdade, assim, muitas vezes a gente não tem mapeado os processos da empresa, mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que a gente não tenha processos. Pelo contrário, mesmo quem nunca pegou para desenhar um processo, ele tem muitos processos e muitos deles são muito bem definidos. É só uma questão realmente de facilitar a comunicação entre todo mundo na empresa com esse tipo de material. Ele serve para isso, né? Para que até a própria forma de comunicação em relação a ele seja padronizada. Né? Hoje a gente tem aqui alguns processos exatamente como tu disse, a gente não tem mapeado, a gente está nesse processo agora, né? A gente está buscando esse treinamento, né? Para a gente realmente começar a mapear processos e conseguir ficar mais claro. Eu acho que isso vai facilitar muito também para quando novas pessoas entrarem aqui, né? Então, assim, ter as coisas muito mapeadas e tu mostrar para elas, olha, tu vai fazer isso aqui, né? Com esses cachorros aqui, então tá aqui a forma de fazer e tal. E acho que isso vai facilitar muito, mas hoje a gente já tem os processos, só não tem eles desenhados. Então, assim, cada dos cachorros tem que entrar no espaço de uma forma, né? Cada cachorro a gente tem os procedimentos, então para cada cachorro eu acho que é um mapa, né? Cada ser é uma situação diferente. E aí também, claro, fazendo, né, o processo administrativo, né? O financeiro tem um fluxo, né, o marketing tem um fluxo, tem o do porquê que a gente faz aquele tipo de postagem, qual é o público que a gente quer atingir. Essa semana, então, a gente pegou e buscou o nosso avatar, né? A gente pegou todos os clientes que um dia frequentou a creche e compilou tudo para descobrir o nosso avatar, que é uma mulher de 38 anos. Muito legal, né? Então a gente já sabe como direcionar também o nosso marketing, né? Então acho que tudo isso são processos e são pedacinhos do mapa esse que tu tá falando, né? Exatamente. Eu trouxe aqui uma lista. Olha o Wilter aí. Fala, Wilter. E aí, tu? Boa noite. Ele não vem? Eu trouxe aqui também algumas listas de alguns processos que são meio que em comum no daycare, né? Tem alguns tipos diferentes, mas de uma certa forma todos são em comum. Tá? Você quer que vamos falar disso? Bora. Então eu linkei aqui alguns processos gerenciais, né? Que eu digo são gerenciais. Então, por exemplo, missão, visão e valores é um processo gerencial. E de uma certa forma, ele vai estar conectado com outros processos quando a gente tem isso bem identificado. O mapeamento e a modelagem dos processos é um processo. A descrição de cargos, regras de conduta, termos de convivência, plano de desenvolvimento profissional, programa de feedback, definição de metas, indicadores de desempenho, tudo isso são processos que a gente tem no daycare, mas não é só no daycare, né? Praticamente em toda empresa dá para a gente criar esses processos dessa forma. Mas nós, como daycare, temos alguns processos técnicos que são exclusivos do daycare, né? E aí eu listei alguns aqui e acho que um dos mais importantes é start da rotina diária. Isso é uma coisa muito simples, mas é que ela é fundamental, e quando a gente fala em daycare, a gente muitas vezes pensa no cão, mas não. Antes do cão, tem alguém que chega lá primeiro no daycare e vai acender a luz, vai ligar a placa de aberto, vai regar a plantinha que está lá, vai ligar o ar-condicionado ou desligar o ar-condicionado, vai ter algum manejo com o cachorro de hotel antes de abrir a loja. Antes de receber um cliente, os processos já estão acontecendo, e é importante que eles também sejam mapeados, né? Então, o start da rotina diária, a entrada dos cães, o planejamento, a execução e a avaliação das atividades e dos treinos. Cada planejamento, cada execução, cada avaliação é um processo. A hora de alimentar, a hora deles descansarem, a escala de almoço dos colaboradores é um processo, não dá para a gente deixar à vontade. A limpeza diária do ambiente é um processo. A higiene com os cães também é outro processo. O atendimento e a comunicação com o cliente é processo. Saída dos cães,
a emissão dos relatórios e das informações que aconteceram no dia, o resumo do planejamento do dia seguinte. Para mim, esse é o processo mais importante no dia, a gente chegar no final do dia, levantar todas as questões que vão acontecer no dia seguinte, quais são as atividades, quais são os cachorros que a gente planeja que vão vir, se vai ter adaptação, vai ter avaliação, que horas, tem alguma coisa de diferente. Se a gente, todo final do dia, divulgar isso para a equipe inteira, para que no dia seguinte todo mundo que chega já sabe o que está acontecendo, também vai ser ajudar bastante na eficiência e na eficácia do processo da empresa como um todo. Né? Eu vou te dizer uma coisa, Paulo, quando tu vir aqui, as minhas coordenadoras vão arrancar os cabelos aqui. Eu vou só dizer assim, é tudo com vocês. Mas essa é a ideia mesmo. O Ultra mandou uma dica aí. Sugiro lerem o livro O Mito do Empreendedor. Fala muito sobre o processo. É uma leitura fantástica. Boa, Euter. Com certeza vou ler. Boa. Anotado aqui. Bem legal. Eu estou nesse aqui agora. Esse tá ao contrário aí, né? Tá ao contrário. Eu tô me esquecendo. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Processos de tratamento, de desenvolvimento com pessoas e formas de contar. Bacana também, legal. Vou anotar isso também, Carlos. E além desses processos também de rotina diária que a gente tem todos os dias, tem outros processos que são próprios do Daycare, mas que eles não acontecem todo dia, eles acontecem quando são programados. Então, por exemplo, avaliação, adaptação, check-in, check-out, algumas atividades administrativas, plantão noturno, nem sempre tem plantão noturno, é só se tiver cachorro hospedado, né? Acompanhamento e utilização dos indicadores de desempenho, fechamento mensal do comercial, do financeiro, do contábil, né? É um processo também. Gestão de espelho de ponto e a escala dos funcionários, gestão de comunicação interna, as reuniões com a equipe, as ações de marketing, as compras e reposições também, e reembolsos também é importante que a gente tenha tudo bem definido, e o cronograma das atividades que a gente vai fazer dentro do planejamento e suas possíveis listas de compra. Né? Eu acho que tem muita coisa, né? Se a gente for pensar, tem manutenção, tem faxina, licenças e renovações, tem gente que, por exemplo, faz o registro do site e acha que vai ser eterno. E só descobre que venceu quando sai do ar. Né? Pô, eu perdi o site, o que aconteceu? Já aconteceu comigo, eu falo, mas já aconteceu comigo. Mas é falta de um processo. Se a gente tem desenhado um processo que tem um agendamento, todo dia tal precisa renovar, a gente não precisa ficar dependendo de um retorno do próprio fornecedor para conseguir atuar. E aí a gente tem um controle muito maior. Né? Detetização, gestão de fornecedores, pesquisa de satisfação com o cliente, a gente tem que ter, dentro de um processo, os processos seletivos que a gente vai falar agora, a formação de monitores, definição de um calendário anual, os planos de situação de emergência. Aconteceu alguma situação de emergência, seu monitor sabe o que ele vai precisar fazer? Ele tem bem definido de quem são as pessoas que ele vai entrar em contato, o que ele vai fazer primeiro. O momento de fazer isso, de definir isso, é com a cabeça tranquila. Né? Se a gente esperar uma emergência acontecer para definir isso, a gente vai estar se arriscando bastante. E planos de prevenção, seja de saúde ou de comportamento. Né? Que eu acho que no Daycare é muito importante a gente ter debates sobre prevenções de comportamento dos cães a partir daquilo que a gente observa de menor que pareça ser. Né? Eu acho que dentro disso, Carlos, é um resumo legal do que a gente pode deixar padronizado, deixar ensaiado, arquitetado, planejado, para que a equipe inteira funcione com um padrão que a gente consiga olhar para ela com foco em melhorias, em aumentar a qualidade, e fazer com que tudo isso fique cada vez mais autogerenciável, né? Que depois de um tempo de empresa, é o que nós percebemos que é o nosso grande desafio e não tem como fugir disso, né? Bacana. Esse é realmente o momento em que eu me vi na necessidade de buscar esses processos, porque a gente acabou alcançando digamos assim, uma clientela aqui grande, né, com um grande número de colaboradores, pelo menos para mim é grande, né, obviamente,
E eu me vi nessa situação, assim, de ter que dar conta disso tudo, né, não tendo processos claros, a coisa acontecendo meio, né, do jeito que tem que acontecer, entra lá e vai olhando os outros, vai fazendo, e a coisa embolou, né, então realmente desde janeiro ou fevereiro de 2021, né, que me deu um start, eu preciso realmente mudar isso, né? E aí a coisa vem acontecendo realmente. Eu deleguei muitas funções, né? Minha coordenadora tem me ajudado bastante. Aí agora entrou uma coordenadora administrativa que tem, né, buscado bastante ajudar nessa parte também. Mas a gente ainda é muito cru nesse processo, né? A gente está buscando informações, a gente ainda não tem muito um norte. A gente está trabalhando com aquilo que a gente acha que tem que trabalhar, mas estamos buscando conhecimento. Nesse caso em específico, Paulo, para empresas que já estão em andamento, que, né, daqui a pouco não tem esses processos claros, a coisa acontece, mas não está mapeada, mas se mapear transforma realmente, né, aquilo em conhecimento e o processo fica mais claro. Como que tu indica começar? Né? Por onde que a gente começa? Quais são os mais fáceis? Como que a gente estrutura isso, né? Sim, O que eu acho que começaria, né? sim. Eu acho que assim, tudo, o processo é um hábito, né? Uma rotina. A gente tem que ter o hábito de acompanhar, ter o hábito de melhorar. Então eu sugiro que a gente comece sempre por esses de rotina. Que a gente, por exemplo, abrir a loja. Então, o que a gente precisa para fazer que acontece todo dia? E foca só naquilo que acontece todo dia, porque ele é mais fácil, é mais simples de desenhar, é mais simples de identificar os responsáveis. E aí, com isso, como já são vários, a gente já vai criando o hábito de desenhar e de entender esses processos. Agora, uma coisa que é super importante, assim, quando a gente vai desenhar um processo, muita gente começa já a fazer o desenho de algo que ele acredita como ideal. E, na verdade, é melhor que a gente corra atrás do ideal através da própria resposta do mapeamento. Então, vamos desenhar o mapeamento que a gente faz, de como que a gente trabalha, já de acordo com o que a gente já está fazendo. Depois que a gente mapear de acordo com o que a gente está fazendo, a gente vai identificar melhorias, e aí sim a gente vai melhorar no processo, mas já numa segunda etapa, fazendo documentações, fazendo avaliações e observando os indicadores com aquilo. Então, eu acho que é sempre bom começar com o raio-x mesmo do que está acontecendo, mesmo que a gente identifique que não está acontecendo legal. A ideia é mesmo exercitar esse hábito de entender, de padronizar, de fazer com que todo mundo confira o que está definido antes de tomar as atitudes, e acho que é o mais simples para começar. Nessa hora menos é mais, né? Em muitas horas menos é mais, mas nessa também. Menos é mais. Não, acho muito. Entendi bem, tá? E realmente concordo contigo que vai ser o mais fácil anotar já o que está sendo feito. Tem muita coisa sendo feita, aí, né? Exato, né? E aqui já é um grande trabalho, né? Para anotar tudo que está sendo feito, tá? Como que é feito o processo diário, o que faz em cada momento, né? Como tu disse ali, a entrada não, né? A chegada do primeiro colaborador, o que é feito primeiro, né? Que setor que é limpo primeiro, né? Os cães são alimentados. Isso realmente tinha que estar mapeado para ficar bem claro. E eu acho que esse processo vai ajudar bastante para saber onde tem alguma falha, né? Como você disse, não, aqui a gente pode realmente melhorar, porque o que tem acontecido aqui? Porque acho que até as pessoas que vão ajudar a montar esse processo vão começar a identificar, né? Aonde realmente está a coisa, né? Onde realmente a gente pode melhorar. Isso. Não, isso é uma coisa que, inclusive, Carlos, eu sugiro mesmo que seja feito. É lógico, assim, tem uma estrutura, um esqueleto que é inegociável, mas eu acredito muito que se a equipe fizer parte disso, ajudar a criar, ajudar a criar o início de vários processos diferentes, então é possível delegar. Na minha equipe, a gente tem feito isso. Em uma das unidades de todo mundo ajudar a melhorar, criar um processo, desenhar um processo para que a gente crie
uma forma padrão, e a gente vem discutindo processo por processo para ver se é isso mesmo, se a gente não pode melhorar, ou se tem uma outra forma de pensar. Então, até porque é um volume de trabalho denso, né? E se a gente agarrar tudo pra gente, vai ser mais longo. Ele já é longo, né? É um processo, a gente desenhar os processos da empresa é uma coisa que leva tempo. Eu gosto de fazer muito de formiguinha mesmo, então vamos fazer um pouquinho hoje, aí a gente vê se deu certo, se não deu, tá tudo bem, vamos fazer outro. E até porque isso vai ser um ciclo que não termina, né? Depois que você terminar de desenhar todos, já vai chegar uma parte que você vai precisar começar a rever se realmente faz sentido, se você pode melhorar e ter mais resultados dos indicadores que vão te dar, às vezes, respostas que a gente nem pensaria, né? Às vezes a gente tem que melhorar coisas que, eu tenho que melhorar nisso porque tá indicando aqui dentro do processo, mas eu nunca imaginei que nesse momento eu ia ter que fazer isso. Né? Então eles trazem algumas surpresas pra gente também, e que é muito bom, né? Antecipa alguma situação futura que talvez viesse de forma diferente, se fosse na dor. Aí complica. Exatamente. Não, aí não fica, realmente fica pesado, né? Então, assim, apagar incêndio é o que a gente fez bastante, né, no início. Hoje até bem menos, mas ainda tem alguns incêndiozinhos que a gente poderia ter evitado. Exatamente. Eu acho que assim, não é nem isso. Eu acho que a gente se deu bem, assim, na hora que precisou apagar incêndio, a gente conseguiu, de uma forma geral, eu falo no mercado de quem já está desde o comecinho. Na hora que chegou, a gente conseguiu fazer, a gente melhorou, se precisou apagar incêndio, na hora a gente reinventou e conseguiu fazer alguma coisa legal. Agora o que eu acho é que assim, a gente vai chegando numa fase que a gente precisa pensar para tudo de uma forma diferente para conseguir chegar lá na frente. Senão a gente estagna no lugar que está e fica muito correndo atrás do rabo, e isso também gera mais dificuldade para a gente conseguir alavancar, que é o objetivo de toda empresa, né? Com certeza. Aqui, né, agora a gente montou um processo de organização da limpeza em geral. Tá? Que a gente estava com muita dificuldade, né? As coisas não vinham acontecendo, então a gente montou um quadro lá dentro, lá organizou cada espaço, cada equipe que cuida, mas ainda não tem a parte individual. A gente tinha a parte individual e acabou que não deu muito certo, enfim, né? A gente agora mudou para equipe, né? Vem funcionando melhor, mas é como você disse, a gente também tem que ter ferramentas de avaliação. Isso é uma coisa que ainda não está bem norteada para a gente ainda, né? A gente montou um processo, uma organização, né? Questão de dias, horários, né? E o que fazer. E agora a gente tem que começar a montar um processo realmente de avaliação para que aquilo realmente seja feito e com efetividade para saber se também está dando certo ou não, né? Exatamente. Precisa ter um retorno, precisa dar os processos servem justamente para que o fluxo dê uma resposta, um retorno do que realmente está acontecendo e que a gente muitas vezes pode não estar percebendo. É esse um dos objetivos dele também. Né? Com certeza. Show de bola. E de todos esses processos, Paulo, qual te encanta mais, assim, participar, fazer, estar ali junto, né? Enfim, daqui a pouco que tu tem mais gosto? São alguns, na verdade. Eu gosto muito dos que são direcionados para planejamento, que exercita o time como um todo a já pensar lá na frente. Eu acho isso importante, isso legal, e se a gente começar a pensar lá na frente como grupo, também a gente vai conseguir desviar de vários problemas antes mesmo deles acontecerem, né? Que é o que na verdade a gente faz no dia a dia com os cães também, né? Procurar situações para se antecipar, para evitar que aconteçam, para não dar chance do cachorro errar. E eu acho que ter essa visão com a equipe é muito legal, né? E os próprios mapeamentos de processo, assim, eu acho que é legal no sentido de você ver também o pessoal comprometido, querendo criar alguma forma, entendendo a importância daquilo e todo mundo pensando em, vamos fazer agora isso, ou depois ou de outra forma, vamos colocar isso antes daquilo. Eu acho que são papos assim que ajudam o próprio time a ficar mais engajado, sabe? No sentido da empresa como um todo, como um ambiente de trabalho. Eu gosto bastante das reuniões que a gente faz de mapeamento.
Não, bacana. Aqui a gente pouco faz reunião, tá? Isso é uma coisa que a gente vai realmente implantar e melhorar. Uhum. Feedbacks também, a gente tem feito pouco, né? Isso a gente também vai implantar e vai melhorar. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei, e na maioria das empresas que eu trabalhei não tinha, né? E que, enfim, algumas empresas não gostam, algumas pessoas não gostam, que é de deixar claro para os funcionários a saúde financeira da empresa. Tá? Eu não digo dizer para o funcionário quanto que tem na conta bancária, não. Mas é como a gente foi naquele mês, né? A gente teve superávit, qual o resultado, né? Qual o serviço mais impactou ou menos impactou, né? Para que a gente tenha aquele resultado. E eu sempre gostei, em todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, apenas 2 empresas deixavam isso claro para o funcionário. E como eu me sentia mais parte da empresa. O que tu acha desse processo? Tu acha bacana isso, né? Isso Eu acho legal. Eu gosto bastante. Eu acho que quanto mais a gente conseguir agregar esse sentimento de pertencer à empresa para todo mundo que está lá, eu acho que tudo que a gente faz nesse sentido é válido. E também é bom assim, por exemplo, é bom para um colaborador que está super empenhado, ele está desempenhando bem, ele está ficando mais do que precisa, ou mais do que ele pode, mais do que está combinado, ele vem sempre que você chama, e aí ele está falando assim, pô, eu estou fazendo mais do que todo mundo, eu vou pedir um aumento. E aí, se ele decide pedir um aumento, ele tem esse acompanhamento, ele tem o discernimento de falar, não, a empresa não está indo bem para eu pedir um aumento agora. Ou esse momento é melhor para fazer isso, né? E aí é importante, se todo mundo tiver essa consciência, a sinergia das atitudes, elas funcionam melhor, né? Então vai estar todo mundo mais preparado para falar a mesma língua. Não que todo mundo vai falar a mesma língua, mas que tem condições de falar melhor, vai, né? Com certeza. E eu acho que é legal a gente falar também que você tinha falado do processo de contratação, que você tem dificuldade. Me fala mais como o que você vê em relação a isso. Cara, o que eu vou te dizer assim? Eu já criei meio que um ranço quanto a isso. Acho que muito pelo tipo de pessoas que aparecem para essas vagas que eu divulgo, né? E aí eu acho que o meu processo está errado, porque daqui a pouco eu que estou atraindo daqui a pouco essas pessoas, né? De alguma forma ou outra, não sei se pelo salário, não sei se pela forma como é divulgado, né? Então acaba que eu não gosto mais de fazer esse tipo de processo, sou obrigado a fazer, porque, né, as pessoas que vêm ali, né, para a gente entrevistar, como é que eu vou dizer assim, são pessoas que não querem realmente trabalhar, né, não querem realmente um emprego, então eu tô atraindo as pessoas erradas para aquilo ali e acabo me frustrando muito com esse processo. Então eu acho que eu tenho que buscar conhecimento para realmente começar a atrair as pessoas certas, e isso deve estar na minha comunicação. Então eu acho que realmente é frustrante tu entrevistar alguém que nem queria estar numa entrevista, né? Então assim, acaba que o meu processo é esse hoje, assim, né? Eu divulgo a vaga, a pessoa vem, faz a entrevista, se eu gostar um pouquinho da pessoa, eu faço um teste de 3 dias com ela, aí eu peço para ela avaliar também a gente avalia ela, aí a gente faz, enfim, aí dá sequência, né? Se todo mundo se gostou, a gente dá sequência. Mas é algo que, cara, tem me trazido uma rotatividade de pessoas, porque as pessoas realmente não sabem o que querem, ou não entendem, né? Enfim, eu acho que eu estou errando muito nesse processo. Eu vejo também uma grande dificuldade nossa em relação ao perfil das pessoas hoje mesmo para trabalhar, porque uma que as pessoas lidam com o trabalho de uma forma muito diferente como era um tempo atrás, como a gente lidava. E isso é ruim não só para o trabalho, mas é ruim para a gente também, porque a gente não sabe lidar bem com isso. A gente está acostumado a lidar da forma que a gente lidava. Eu acredito que tudo tem 2 lados, tem 2 pontos, todas as 2 formas têm pontos negativos e positivos para ver, mas também tem essa dificuldade da relação entre um e outro. E além disso tudo, eu acho que a gente vive numa época onde as pessoas estão dando cada vez menos valor para o trabalho.
Elas estão cada vez mais envolvidas com as suas causas pessoais, e aí cada vez mais elas querem levar as suas causas pessoais para o trabalho e se frustram quando não encontram espaço para isso, né? Então acho que são duas coisas aí acontecendo simultaneamente que dificultam a gente ter uma oferta legal de mão de obra, mas eu aposto muito que assim, a gente precisa investir em capacitação ao invés de pensar em trazer pessoas prontas, porque nós, como estamos há mais tempo no mercado, de uma certa forma, a gente acaba assumindo essa responsabilidade de oferecer pessoas mais treinadas para o mercado. E muitas vezes é o que a gente não quer, porque realmente dá mais trabalho, é uma aposta, e a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas eu acho que a gente tem que entender isso como missão, assim, sabe? A gente que está desde o comecinho tem que ver isso como, tipo, o mercado não tem, então não, vai ter que ser eu que vou ter que formar. Não vai ter jeito, não vai ter outra pessoa. Né? A gente vem formando pessoas boas, assim, e aí quando a gente recebe aqui, uma coisa que eu brinco, assim, que eu recebo aqui uma pessoa que passa, né, pelo papel no chão e junta, eu olho assim, olha, é diferenciado. E é uma coisa tão simples, né? Eu faço essa analogia, olha, viu o papel no chão e juntou, cara, né, é diferenciado. Então, assim, a gente vê realmente isso que tu falou, assim, né, um perfil muito diferente hoje, né, e tu conseguir realmente trazer esse perfil, conseguir treinar esse perfil, né, então, assim, realmente é um grande desafio, né. E reconhecer o quanto é frustrante para nós quando a gente não consegue, né. A gente precisa reconhecer isso, porque isso também é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. E aí se a gente não reconhece, é lógico que não tem ninguém que é 100% responsável, mas tem um pinguinho de culpa de cada um e tem nosso também. Sim. E aí entra aquele jogo da empresa, como que tu queria, né, conseguir premiar muito esses funcionários que juntam o papel no chão, né, e como tu tem que criar essas possibilidades de premiar essas pessoas que realmente engajam com o teu processo. Uhum. Então isso tudo a gente está buscando aprender também, né? E nem sempre é só financeiro, né? Então tem coisas que a gente tem visto aqui, né? Que o pessoal gosta de engajar, o pessoal gosta de fazer parte, que nem divulgar os números, né? O pessoal gosta de se sentir parte, o pessoal gosta de confraternização, né? Então assim, isso engaja, isso traz mais cumplicidade para o teu negócio. Então isso que eu vejo, assim, a gente tem tomado uma linha realmente diferente quanto a grupo, né, de pessoas que trabalham, tem dado resultados, mas esse processo de contratação é realmente um processo que me incomoda, me chateia, né, de eu ter que estar, às vezes, perdendo o meu tempo para alguma coisa que, cara, não faz o menor sentido. Que na verdade, eu penso muito assim, para mim, você tá numa situação, tanto sendo julgado, quanto na situação de julgar alguém, para mim é incômodo. A gente tá porque a gente precisa estar, mas não é uma coisa que necessariamente eu encho o olho para falar. Também não é nenhuma crítica para nenhum psicólogo, porque eu acho que se você estiver preparado, dá para fazer isso muito bem. Mas para nós que não estudamos isso, né, realmente é uma situação pelo menos para mim, tá? É uma situação de desconforto, e isso acaba pesando nessa hora, né? Não tem jeito. É bem isso, bem isso. Paulo, quase 8 horas já, a gente conversa mais que o Homem da Cobra aqui. Assim que é bom, pô. Eu tenho perguntas aqui, posso passar? Lógico, por favor. Bora, vamos lá. Aqui. Para vocês, empresários do ramo pet, é de fato mais fácil lidar com cachorros do que com humanos? Essa é a pergunta clássica. Tu não escuta sempre nas entrevistas? Eu vim aqui porque eu gosto mesmo de trabalhar com cachorro e não com gente. A verdade, assim, essa é uma pergunta que é até fácil de responder, mas honestamente não tem muito sentido, porque a gente não tem escolha. A gente não tem como lidar só com cães e nem como lidar só com humanos. A gente tem que lidar com os dois e não adianta lidar só bem com um. Né? A gente tem que aprender e assim, eu falei que é óbvio brincando, porque realmente com cães todo mundo sabe que é mais tranquilo, é mais fácil, mas a gente precisa muito mais dos humanos, da comunicação com humanos,
inclusive para conseguir ter um trabalho legal com cães, né? Então não tem jeito, se a gente lida com os dois e tem mais dificuldade de lidar com humanos, a gente precisa investir nisso e se preparar para lidar melhor com humanos, porque não vai ter para onde fugir. Por isso, né, que aqui, ó, estamos lendo isso aqui. Exatamente, não dá para ficar parado. Não podemos. Tá respondido, então. Vamos para a próxima. Bora. Como colocar isso num processo... Deixa eu ver se tem duas perguntas. Como colocar isso num processo para um funcionário não esquecer da rotina que deve ter com os cães? Legal, essa é uma pergunta legal. Como desenhar isso, né? Não, eu acho que é como assim, não adianta ter um processo, você desenha o processo e o monitor vai lá e ignora que o processo existe e simplesmente, sabe? Na verdade, são algumas coisas importantes. Primeiro, o processo ele precisa fazer parte da rotina do funcionário. Então, a gente sabe já, a ciência já traz para a gente de que a gente precisa de uma repetição de 21 dias para fazer com que aquilo se torne um hábito para nós. Então, prepare-se para ser 21 dias uma pessoa chata de que vai acompanhar o processo e garantir de que ele está acontecendo. Se você conseguir fazer isso... Fungando no cangote. Se você conseguir fazer isso, a chance de cessar esse problema é gigantesca, tá? É muito maior, tá? Mas tem a ver também com atitude. Você precisa de ter pessoas na equipe que tenham atitude para assumir. E se você tem algumas que sim e outras que não, pensa nisso na hora de desenhar o processo. Não precisa... Se você sabe que uma pessoa tem mais facilidade de chamar para si, já começa a diferenciar as duas dentro de atividades como essa, né? Já começa a exigir coisas diferentes entre elas, né? Outra dica legal também, crie programas de resultados mensais. Então, pense em uma remuneração variável, ou de repente um dia de folga, ou um vale presente, ou uma pizza, ou o que você possa oferecer, para que seja incentivo de bater meta todos os meses. E aí, a meta de cada mês você que define. E aí, se você tem uma dificuldade para que o monitor siga as etapas do processo, você cria uma meta que se ele seguir, ele ganha tal coisa. E entender também que, assim, se a pessoa, de repente, quando você mapeia um processo, você consegue identificar que, eu colocava aquela pessoa ali, mas talvez eu precise de outras características do que ela me oferece. Né? Ou ela vai se comprometer comigo, vai treinar e vai se melhorar, ou eu vou procurar alguém que assuma esse papel que ela não está assumindo. Né? São essas 3 dicas. Boa demais. Vamos lá para a próxima e última pergunta aqui. Existe algum processo na empresa que só o dono... Deixa eu ver se tem... Pode fazer? Que só o dono pode fazer? Sim. Caio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ele resetou aqui, não sei porquê. Mas existe. Eu acho que vários processos, né? Tipo, por exemplo, são coisas pessoais mesmo. Se você tem no seu próprio dia a dia de vida pessoal alguma coisa que sempre se repete, vamos pensar numa gestão financeira pessoal. Se você tem ali um processo. Vendo, Paulo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô. Não, tu não tá na tela. Eu tô na tela aí pra ti? Tá. Você tá na tela e eu também. Será que o pessoal tá vendo? Bom, vamos tocar ficha. Então vamos embora. Galerinha, responde aí pra nós. Tá os dois na tela ou tá só eu? Pra mim tá aparecendo só eu. Vamos ver se alguém vai responder. Vamos ver. Ele tá aparecendo. Então é só pra mim que não. Então vamos embora, menos mal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que qualquer coisa pessoal que você precisa de um controle seu, facilita bastante e faz sentido. Você só vai precisar de uma pessoa se você precisar compartilhar aquele processo. Se for alguma coisa que você faz sozinho, mesmo que você faça sozinho, tem o controle para te ajudar em datas, para te ajudar em histórico, para te ajudar em comparação, para te ajudar em indicadores e avaliar os resultados, né? Show.
grandes tomadas de decisões, né, sobre o negócio em si, acredito que tenha que partir do dono, né? Não dá para tu botar assim tanta responsabilidade em conjunto. Mas eu acho que tu tem que consultar para tudo, né? Sim. Acho que tudo tu tem que avaliar o que está acontecendo dentro de casa, né? Eu concordo muito com isso, porque a nossa carreira, o nosso trabalho, se a gente não abre as portas e dá oportunidade, ele é muito solitário. E muitas vezes, assim, são dúvidas que persistem, que aparecem de novo e que a gente tem que definir e decidir sozinho. E muitas vezes vale uma segunda opinião, de repente uma opinião de alguém que está no convívio, que tem a realidade do que está acontecendo. Talvez seja algo que possa te ajudar a tomar uma decisão melhor. E nem sempre você terceirizar, mas buscar ferramentas, elementos ali para tomada de decisão. Bem assim mesmo, bem assim. Paulo, doideira esse assunto, cara. Legal demais. Eu realmente estou engatinhando nesse processo. Quero muito a tua ajuda, tá? Então, bora. Estou te aguardando aí para nós botar a Dálmatas nos trilhos. Vamos fazer, com certeza. Faremos isso. Então, cara, quero te agradecer demais. Né? Batemos aí a nossa 1 horinha que tínhamos combinado para bater esse papo. Galerinha interagiu, muito obrigado por estarem aqui, foi show de bola, as perguntinhas, né? E com certeza foi um assunto muito rico, cara, realmente já aprendi, já vou chegar lá amanhã com um olhar diferente para algumas coisas. É bom. Vou chegar fungando uns cangotes. Então, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco, né? Enfim, colocando o teu conhecimento aí à prova nessa nossa grande internet. Não, imagina. Valeu, Carlão, eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado ao pessoal aí que acompanhou a gente, valeu, como eu sempre falo, quando tiver aí um espaço, pode contar comigo que a gente troca uma ideia, bate papo e assunto nunca falta, né? Show de bola. Galerinha que tiver por aí, quiser tirar um print, tá? Eu não posso tirar um print porque tô só eu na minha tela aqui. Eu vou tirar aqui pra você. Mas tira um print. Dá um sorriso aí, pô. Aí. Foi, já te mando. Foi. Show de bola. Então tá, galerinha, obrigado. Né? Essa foi a nossa live pro Vida de Monitor número 30. Toda terça-feira aqui, ao vivo, para a gente trocar esse papo sobre pet creche, sobre cães, enfim, processos que envolvem, né, uma pet creche, tá bom? Paulo, muito obrigado, uma boa noite, um bom resto de semana. Gente. E sucesso lá no teu negócio, né? Como é que tá a mudança? Terminou já? Terminou. Essa semana a gente começou, mas ainda tá daquele jeito, arrumando a casa, meio trocando pneu com o carro andando, né? Mas devagarzinho a gente vai. Show de bola, show de bola. Obrigadão, um abraço. Obrigado, gente. Valeu, boa noite. Tchau.